Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: se for estabelecido que Shawwal entrou com evidências legais depois que os muçulmanos jejuarem 28 dias, o que eles devem fazer? Eles têm que quebrar o jejum no primeiro dia do Ramadã. Então, eles têm que compensar, porque um mês não pode ter 28 dias. Ao contrário, um mês tem 29 ou 30 dias. Pergunta número 2. Qual é o melhor jejum após o Ramadã? Com a autoridade de Abu Huraira, ele disse: o profeta disse, o melhor jejum após o Ramadã é o mês de Allah Muharram, e a melhor oração após a oração obrigatória é a oração noturna. Pergunta número 3. Isso significa jejuar durante todo o mês de Muharram? Não, mas a maioria dele. Pergunta número 4. Qual é o jejum dominante no dia de Ashura? É desejável jejuar nesse dia porque o profeta disse: este é o dia de Ashura e não é prescrito para você jejuar nele. E eu estou jejuando, então quem quiser jejuar e quem quiser quebrar o jejum. Pergunta número 5. O jejum do dia de Ashura era conhecido antes do Islã? Sim, e sua evidência é o que foi relatado pela autoridade de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, que disse: o dia de Ashura foi jejuado por Quraysh no Jahiliyyah, e o mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus estejam sobre ele, costumava jejuar nele. Quando ele veio para Medina, ele jejuou e ordenou que ele jejuasse, e quando o Ramadã foi imposto, ele deixou o dia de Ashura. Então, quem quiser jejuar e quem quiser sair, pode fazer assim. Pergunta número 6. É prescrito não se limitar ao jejum de Ashura? Sim, de acordo com o dito do primeiro profeta: se eu viver para encontrar uma parteira, jejuarei no 9º. Ibn Abbas disse a ele: o ano seguinte não chegou até que o mensageiro de Deus morresse. Pergunta número 7. Qual é a decisão sobre restringir-se ao jejum de Ashura, excluindo o dia anterior ou o dia seguinte, com ou sem desculpa? É permitido e é melhor jejuar com ele um dia antes ou um dia depois, ou até melhor jejuar nos 3 dias. Pergunta número 8. Qual é a decisão sobre jejum para avisar com o jejum no dia de Ashura? Não é admissível, porque a intenção restrita difere a cada ato. Pergunta número 9. Por que foi dito que os 9 dias de Dhul Hijjah não foram ditos para jejuar os 10 dias? Agora, o 10º dia de Dhul Hijjah é o dia de Eid, e isso proíbe o seu jejum e é permitido nos dias de brisa e também após o escravo de Dhul Hijjah. Pergunta número 10. Qual é a virtude das boas ações nos primeiros 10 dias de Dhul Hijjah? Com a autoridade de Ibn Abbas, que o profeta, que a paz esteja com ele, disse: não há dias de atos justos mais amados por Deus do que esses dias. Então, ó mensageiro de Deus, não jihad no caminho de Deus? Ele disse: nem mesmo jihad no caminho de Deus, a menos que um homem saia com seu dinheiro e ele mesmo. Ele não devolveu nada disso. Pergunta número 11. Qual é a recompensa por jejuar no 9º dia de Dhul Hijjah? Foi relatado a ele pela autoridade de Abu Qatada que se o profeta fosse questionado sobre o jejum no dia de Arafah, ele disse: ele expia o ano passado e o resto. Pergunta número 12. O jejum no dia de Arafah é uma vantagem sobre o resto dos jejuns voluntários? Sim. O jejum no dia de Arafah é o melhor jejum voluntário de acordo com o consenso acadêmico. Pergunta número 13. Como é a expiação pelos pecados de um ano vindouro quando os pecados não ocorrem? El-Sanai disse: e eu respondo que o que se quer dizer é que ele será reconciliado nisso
por não cometer um pecado, e ele chamou isso de expiação por ocasião do passado, ou que se ele cometeu um pecado nele, ele seria capaz de fazer o que ele expia. Pergunta número 14. Qual é a decisão sobre jejuar todos os 9 dias de Dhul Hijjah? Não há nada de errado nisso e faz parte das boas ações exigidas nos 10 dias. E não houve nenhum relato do profeta proibindo a narração de seus jejuns. Pergunta número 15. Se os dias de Dhul Hijjah coincidirem com segundas e quintas-feiras, o jejuador terá 2 recompensas? Sim, as recompensas o atenderão, se Deus quiser. Então é isso, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.